Então, pessoal, vamos ver as integrais múltiplas relativas a funções de mais de uma variável, assim como as derivadas, né, parciais. Então, no mesmo sentido que uma derivada é a operação inversa, né, da integração. Elas estão em relação uma à outra, a como a função, por exemplo, a operação exponencial está para a operação logarítmica. Né? Então, são operações inversas, como a soma da subtração. Né? Só que aqui a gente vê que vai complicar, porque nós temos uma função de várias variáveis, especialmente a gente está focando nas funções a duas variáveis x e y, porque aí tem representação, né, no R3. Então, por exemplo, se nós temos uma função f de xy igual a x ao cubo menos 8xy mais y ao quadrado, a gente pode derivar parcialmente em relação a x. E a gente viu que se derivar parcialmente em relação a x, a gente tem que considerar y constante. Então, a derivada de x ao cubo seria 3x ao quadrado. A derivada de menos 8xy seria menos 8y, porque o y é uma constante como 8. E a derivada de y ao quadrado é zero, porque também a derivada de constante é zero. E aí, se a gente for fazer a operação inversa, que é a integração, a operação inversa. Então, a gente teria a integral da função 3x ao quadrado menos 8y, como a gente derivou parcialmente em relação a x, a gente pode integrar em relação a y. Nesse caso, a gente não usa o derrunda para integração, continua usando dy, mesmo significando que a gente tem que derivar, a gente derivou em relação a x, na verdade, né? Então, dx. Então, a gente sabe que o resultado da integral é a função primitiva. Então, nesse caso, seria f de xy, que na verdade foi quem a gente derivou. Isso que significa a operação inversa. Só que se a gente só integrar 3x ao quadrado menos 8y em relação a x, vamos pensar, se a derivada é 3x ao quadrado, quem foi integrar, quem foi derivado, né? Foi derivado x ao cubo. Ou usar a fórmula, né? 3 constante multiplicando, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Na hora de integrar o menos 8y, a gente tem que pensar, na verdade, se eu estou integrando em relação a x, menos 8y é constante. Então, uma constante vezes dx é menos 8y vezes x. O que a gente fazia lá no final numa integral a uma variável? A gente acrescentava uma constante de integração, porque a gente sabia que a derivada de constante é sempre zero. Só que agora que a gente está derivando em relação a x e sabe que as nossas funções são a x e a y, e quando a gente deriva em relação a x, y é considerada constante, na verdade eu não posso colocar apenas uma constante de integração. Eu tenho que colocar uma função aqui de y. Não é uma constante simples, não é uma constante apenas numérica. Toda função que depender só de y na hora de derivar é considerada constante e a derivada vai dar zero. Então, aqui a gente teria que considerar que a constante, na verdade, é uma função de y. Com a simplificação que dá aqui, né, do 3, ficaria x ao cubo, menos 8xy, só que não poderíamos obter quem é essa φ de y. No caso, como a gente tem a primitiva original, a gente sabe que φ de y é igual a y ao quadrado. Mas se a gente tivesse apenas a integral, tipo, calcule essa integral, a gente não saberia dizer. Então, a gente vai ter essa dificuldade. Porque, na verdade, aqui eu estou com uma integração
integral indefinida, né? Que é aquela que devolve a função primitiva. Então, numa integral indefinida, nós vamos ter esse problema. Na verdade, aqui a gente sabe que φ de y é igual a y², mas, né, partindo da integral, nós não saberíamos. Do mesmo modo que se a gente pegasse a função primitiva e derivasse em relação a y, a derivada de x ao cubo seria 0, a derivada de menos 8xy seria menos 8x, e a derivada de y ao quadrado seria 2y. Então, se a gente fizer o inverso, que é a integral, e integrar menos 8x mais 2y em relação agora a y, considerando que y, a variável y a gente está derivando, e quer dizer que x é constante, pela definição da operação inversa, a gente sabe que seria f de xy, a primitiva. Mas também vamos fazer o esforço de imaginar, e se a gente tivesse apenas a integral de menos 8x mais 2y dy, o que daria? Bom, a integral de menos 8x, pensando que 8x, né, x é constante, em relação a y, a integral de menos 8x seria menos 8xy. E a integral de 2y seria y ao quadrado. Novamente, a gente teria que considerar a constante k, só que, como a gente está integrando em relação a y, x é considerado constante. Então, a gente teria que acrescentar não uma constante, mas uma função que dependesse de x. Não usei outra letra aqui, né, para dizer que é uma função dependendo de x. E, relacionando a função original, nós saberíamos que essa função de x seria x ao cubo. Mas, de novo, só partindo dessa integral, nós não saberíamos quem é essa φ de x. Então, a gente tem essa dificuldade na integração definida, tá? Claro que a partir daí a gente pode fazer outros exemplos. Vou fazer um exemplo 2. Só que nós ficamos muito restritos por causa dessas funções que seria relativa à constante de integração. Por exemplo, se a gente integrar seno de y menos e na x dx. Notem que agora a gente não tem a primitiva original, né? Então a gente tem que considerar todas elas, considerando a constante de integração e considerando que agora a constante de integração não é bem constante. Por exemplo, aqui a gente está integrando em relação a x, isso significa que tudo que for em relação a y, dependente de y, a derivada é zero e vai ter que ser considerado como constante. Então, ó, por exemplo, seno de y em relação a x é constante. Então, a integral vai ficar x vezes seno de y. E a integral de e na x, bom, a integral de e na x em relação a x é e na x mesmo. Só que, novamente, ó, integramos esses dois. Teria que acrescentar a constante de integração, que, na verdade, agora não é apenas um número, é uma função de y. Certo? Então, essa seria a resposta. Quem é a φ de y? Não temos a menor ideia e pode ser de uma simples constante a um log, um cosseno ou uma função totalmente complicada. Então, a gente não tem como saber. Tá? Nesse caso, é uma letra A, seguindo o nosso material. A letra B, o integrando é o mesmo, mas agora a gente vai integrar em relação a y. Então, mesmo integrando, e se a gente estivesse integrando em relação a y, como ficaria? Bom, integral de seno de y dy seria menos cosseno de y, né? Porque agora é integral, né? Vou pegar o formulário de integrais. Então, a integral de seno de y é menos cosseno de y. E a integral de menos e na x, como a gente está integrando em relação a y, e na x é constante, então a integral de menos e na x é menos e na x vezes y. E aí, a constante de integração. Agora, a constante de integração vai ser uma função φ de x. E não temos como saber quem é essa φ de x. Não tem como saber, a gente só sabe que é uma função que depende totalmente de x.
Por isso, pessoal, a gente não vai fazer muitos exemplos de integral indefinida. A gente vai fazer exemplos de integral definida. Tá? Porque se a gente pensar assim, ó, a gente deriva sucessivamente. Então, a gente poderia integrar sucessivamente. Né? Ter integrais duplas, triplas. E nesse sentido, a gente já não conseguiria fazer uma integral dupla desse exemplo aqui, por exemplo. Né? Então, que eu vou fazer um exemplo 3. Se eu tivesse uma integral dupla, indefinida, porque se a gente pode integrar, aliás, derivar sucessivamente, a gente poderia integrar sucessivamente. O que significaria essa notação? Essa notação a gente teria que fazer, começar com a integral de dentro, como a gente já fez na letra A, e esse resultado integrar de novo em relação a y, também poderia integrar em relação a x de novo, né? Então, isso aí é um pouco mais abrangente, porque nós temos duas variáveis. Então, a integral, o que nós vimos? A integral de seno de y menos e na x em relação a x é x seno de y menos e na x, só que mais uma função de y, que agora a gente teria que integrar em relação a y. Quer dizer, notem que assim, eu não estou formalizando, não estou por enquanto falando de teorema, isso aqui na verdade tudo é uma introdução às integrais múltiplas. Então, ó, se eu tivesse essa integral dupla, o começo seria de boa. Então, a integral de x seno de y. Como eu estou integrando em relação a y, x é constante, então continuaria multiplicando, e eu integro seno de y, que seria menos cosseno de y. Integrar menos e na x em relação a y, menos e na x é considerado uma constante, então seria menos e na x vezes y. Só que agora, e na hora de integrar essa função de y? Como a gente não tem como determinar quem é essa função de y, a gente não tem como determinar essa integral dupla definida. Então, por isso, nós não vamos nos ater, para falar bonito, a integrais, na verdade, integrais múltiplas indefinidas. A gente não vai trabalhar muito. Indefinidas, vamos escrever corretamente. Então, a gente vai trabalhar as integrais definidas. Vamos lembrar, né, o que é integral definida em cálculo 1, né? Integral definida a uma variável, melhor dizendo, né, a uma variável. Então, a gente integra no intervalo uma f de x dx, né, considerando que f maiúscula, né, que a gente chamava de primitiva, que a derivada de f maiúscula é essa função integrando, essa integral definida era f de b menos f de a. E o que a gente também associou à área abaixo da curva. Então, isso também era a mesma coisa se a gente quisesse calcular a área abaixo de uma função f. Então, se eu tivesse uma y igual a f de x, no intervalo de A a B, se eu quisesse a área abaixo dessa curva, né, ou seja, com um eixo x, abaixo dessa função, no intervalo, essa área seria calculada por essa integral. Tá? E a gente vai ver algo parecido agora a duas variáveis. Também calculando, nós também podemos calcular áreas, inclusive. Primeiro, a gente tem uma coisa chamada integral inteirada. Aliás, nem vou botar o exemplo ainda. Vou falar do que a gente chama integral inteirada. Na verdade, o que eu tentei fazer acima, aquela integral dupla,
seria uma integral iterada, só que indefinida. A gente teria então quando a gente fala uma integral iterada, é que a gente vai fazer uma integral sucessiva, como a gente deriva sucessivamente, só que definida. Numa região, se a gente considerar numa região retangular. Bom, como é uma integral dupla, não vai ser como exemplo uma variável que é no intervalo de A a B, né? Porque aqui a gente considera o intervalo A a B, né? Então, os limites de integração é um intervalo em R. Aqui, como a gente está com uma função, como a gente prioriza funções ax e ay, a gente não vai integrar só em relação ao intervalo. A gente pode integrar. Aí é que tá, os intervalos de integração não vão ser subconjuntos dos reais aqui. Vão ser subconjuntos do R2, do plano cartesiano. Então, eu posso sim ter uma variação de x entre A e B, só que eu também posso ter uma variação de y, porque né, agora, na verdade, x e y são variáveis independentes. O z que depende de x e y, né, independentes. Então, se eu for estabelecer uma integral definida em relação a x e em relação a y, né, uma dx dy ou dy dx, eu vou ter que definir a variação dessas duas variáveis, não só em relação a x. Então, aqui eu estou fazendo o meu x variar de A a B e o meu y de um C a D. Então, a gente vai calcular a integral. E, na verdade, se a gente cruzar esses dois intervalos no R2, vai virar um retângulo. Então, a gente, na verdade, está integrando num retângulo. Por isso, integral iterada, porque a gente vai fazer uma integral sucessiva em relação a x e depois em relação a y, ou vice-versa. E numa região retangular, né? Se a gente considerar as variações, né, de x no intervalo e y no intervalo, então, a gente vai ter uma variação retangular aqui, ó. A gente também pode representar essa região retangular, não dá a figura, né? Mas escrever desse jeito, que a região retangular é definida pelo intervalo fechado de A a B versus o intervalo fechado de C a D. Pela ordem estabelecida, né? O primeiro é a variação de x e segundo é a variação de y. Então, essa integral integrada, definida na região R de f de x, y, dx dy ou dy dx seria, bom, nessa ordem, como a gente estabelece que seria a de dentro primeiro, a de dentro seria a variação de x, então aqui teria que ser de A a B, os limites de integração da de dentro, e a de fora, né, por último, a gente teria que fazer a variação em y, então aqui seria intervalo de C a D. E se a gente fizesse uma integral dupla iterada definida na ordem dy dx nessa região retangular, bom, aí primeiro teria que ser a variação de y, então limites de integração de C a D, e depois, em relação a x, que a variação é de A a B. Então, esses são dois resultados bastante importantes, chamados de integrais iteradas numa região retangular, e aí a gente pode calcular um exemplo. Por exemplo, integral de 2y menos 8x, dx dy,
aqui de 0 a 1 e depois de 0 a 2. Isso significa que a variação de x é na região retangular, uma região retangular 0 a 1 e depois de 0 a 2, em que a função integrando é 2y menos 8x. Então, como eu disse, a gente faz a integral interna. Tudo bem, eu estou gravando. Então, tu chegou no meio da minha gravação. Logo, acho que vai dar para entender. Estou fazendo já integrais duplas iteradas. Né? Quer dizer, eu vou jogar depois tudo que eu falei antes, eu vou jogar no YouTube. Então, eu estava falando bem baixinho porque eu não preciso gritar, porque eu só estou falando com o computador. Sendo que isso não vai ser editado, tá? Então aqui, ó, é por isso que eu continuei projetando, só tem um problema. Se eu expandir a tela para tirar essa parte do lado, o programa para de gravar. Tá vendo aqui, né? Ele para de gravar. Então eu não posso tirar dessa tela. E nem posso mostrar o arquivo original. Entendeu? Então eu não estou mudando de arquivo, porque se eu pegar aqui e trabalhar no PDF ou mostrar o GeoGebra, ele para de gravar também. Tá? Então eu estou mostrando que a gente pode integrar ter integrais sucessivas, que a gente chama de integrais duplas, né? Assim como a gente deriva sucessivamente, e também mostrei que se a gente não fizer em limites de integração, fica bastante difícil. Né? Então, depois tu vai ter que ver os 22 minutos iniciais. Mas, ó, qual é a técnica? A técnica, na verdade, não é muito trabalhosa, especialmente aqui, que é uma região retangular, porque a gente chama de região retangular, porque os limites de integração em relação a x e em relação a y são apenas numéricos. Então, o que forma, se a gente for esboçar, né, essa variação no plano cartesiano, né, o x variando de A a B e o y variando de C a D, dá um retângulo. Né? Então, se os limites de integração foram todos numéricos, né, então a gente chama de integral iterada definida numa região retangular por causa disso. A técnica é simples, fazer a integral de dentro. Então, primeiro eu vou fazer a integral, então, de 0 a 1 de 2y menos 8x dx. Como aqui a gente tem uma função que depende de x e y, né, a nossa função integrando, que é o 2y menos 8x, a gente tem que pensar, isso foi derivado uma vez em relação a y e depois uma vez em relação a x, e a integral é o processo inverso. Então, a gente tem que pensar agora que a gente está integrando em relação a x, que tudo que tem y é considerado constante, porque isso foi derivado dessa forma. Né? Então, a gente tem que pensar qual é a integral de 2y. A integral de 2y, bom, a de fora eu vou ainda deixar, né, porque eu tenho que fazer isso depois. A integral de 2y é y ao quadrado. Aliás, eu estou integrando em relação a x, acabei de dizer, então é 2xy. E a integral de 8x é 8x ao quadrado sobre 2. E depois a gente tem que lembrar, né, que como integral definida, a gente tem que aplicar os limites de integração, primeiro no 1 e depois no 0. Só que requer muito cuidado, mais um cuidado, porque tudo que tem mais de uma variável, né, uma variável só já complica, imagina mais de uma. Porque agora, assim, ó, se a gente não tiver atento, aonde eu vou substituir o 1 e o 0? Porque eu tenho x e y agora. Então, a gente tem que perceber que se a gente integrou em relação a x, a gente vai substituir esse 1 e esse 0 no lugar do x. Y é constante. Então, só que aqui na notação, se eu não quiser poluir mais
né, o meu desenvolvimento, eu não vou colocar isso. Inclusive, eu já vi alguns livros colocar tipo assim, ó, x igual. Só que eu acho que fica muito poluído e mais uma coisa para a gente escrever. Se a gente prestar atenção, a gente não precisa disso. Espera aí, eu integrei em relação a x, então esses limites de integração são no lugar da variável x. Então, substituindo no lugar de x, vai ficar 2 vezes 1 vezes y, menos 8 vezes 1 ao quadrado sobre 2. E se a gente substituir o zero no lugar do x, vai zerar e aí eu nem vou botar. Então, vai ficar 2y menos 4. Em relação, agora a integral fica em relação a y. Bom, em relação a y, x, bom, aqui não tem mais x, né? Porque como a gente já integrou em relação a x, nessa não vai ter mais x, né? Porque a gente substituiu x por números. Então, integral de 2y, y ao quadrado, integral de 4, 4y. Então, a gente tem que substituir agora o 0 e o 2. Então, y ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2. E também, quando a gente substituir o y por 0, vai dar 0, então eu nem vou substituir. 2 ao quadrado, 4, menos 8. Então, essa integral é menos 4. Então, a gente está integrando, assim, só para ver também a técnica. A gente não está associando essa integral dupla com nada, por exemplo. A gente não está associando a área como a gente faz no cálculo 1. Então, por enquanto, era isso. Que outros exemplos eu posso fazer? Aproveitando que eu já fiz antes, função integrando, seno de y menos e na x, dx dy. Por exemplo, variação em relação a x, 1 a 2, eu vou botar 0 a 1, tanto faz. E dy de 0 a π terços. Vamos ver como é que fica. Então, o processo é semelhante. A gente tem que se preocupar com a de dentro e pensar que a de dentro está sendo em relação a x, então y, onde tem y, é considerada constante. Então, integral de seno de y, se a gente estivesse integrando um 8, qualquer número, então ficaria x seno de y. E a integral de e na x, como a gente está integrando em relação a x, né, é aquela integral boa que integra, deriva, não faz diferença, né? Derivada de e na x, logo, integral de e na x, de 0 a 1. E depois a gente tem que ainda integrar em relação a y. Então, substituindo, ó, lembrando, né, a gente integrou em relação a x, então esses intervalos de integração a gente tem que substituir no lugar do x. Então, por 1 e depois subtrair, substituindo x por 0. Bom, 0 vezes seno de y, isso aqui vai dar 0. Só que aqui, ó, menos e na 0 dá menos 1. Com esse menos na frente, vai ficar mais 1. Então, 0 a π terços, seno de y, que vai ficar vezes 1, menos e, mais 1. Que agora a gente vai vai integrar em relação a y. Ainda. Bom, integral de seno de y é menos cosseno de y.
E aqui, esse menos e mais 1, que eu até vou escrever mais 1 menos e, é uma constante. Então, se a gente integra essa constante em relação a y, a gente tem que multiplicar por y. E agora substituir pelos limites de integração. Então, ó, menos cosseno de y, menos cosseno de π terços. Mais 1 menos e vezes π terços. E subtrair agora substituindo o y por zero. Então, vai ficar menos cosseno de zero. Mais, bom, aqui, se eu substituir o y por zero, isso aqui tudo vai anular. Então, eu não vou colocar mais nada. Vou fechar o parênteses. Então, cosseno de π terços radianos é 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1 meio. Então, menos 1 meio pelo sinal na frente. Mais 1 menos e vezes π terços, que aqui eu não vou mexer. E aqui, cosseno de zero é 1, vai ficar menos 1. Aliás, com esse menos vai ficar mais. E aí vai ficar mais 1. Então, aqui a única coisa que eu vou fazer é esse 1 menos 1 meio. Então, escrever 1 meio mais 1 menos e vezes π terços. Então, essa é a técnica de integrais duplas em região retangular. Na verdade, a gente já calculou um volume. Se a gente pensar que aqui eu não vou conseguir desenhar, e se eu for para o GeoGebra vai parar de gravar, mas a gente tem que imaginar que na verdade a gente calculou o volume abaixo de uma fx, porque pensando no cálculo 1 para o cálculo 2, a uma variável a gente calculou uma área num intervalo, abaixo da curva no intervalo. Vamos voltar minha figurinha lá do cálculo 1. Então, ó, como aqui a variável independente é x, né, a gente tem a variação do x e a função f, que só depende de x, então fica a área abaixo da curva. Se a gente for levar isso para uma função de duas variáveis, que aí é uma superfície no R3, e a limitação do domínio, né, dos intervalos de x e y são um retângulo, então fica uma curva abaixo de uma função nesse retângulo. Então, eu vou mostrar no GeoGebra, vou ter que mostrar, até passar para o arquivo, então eu vou dividir, e como vai parar de gravar, aí eu vou dividir em mais vídeos, né, porque senão fica mal explicado, tá? Então, até a parte 2. Espera aí que eu desliguei a caneta.